Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Queridos, prestem atenção. Hoje nós vamos começar, eu falo começar porque eu vou dividir a aula em vídeos para não ficar tão grande, porque fica complicado para a gente postar e para vocês também assistirem, né? Sobre um assunto bem polêmico, que é o uso dos direitos humanos na redação. É um assunto polêmico por quê? Porque o Brasil, ele tem uma visão deturbada sobre os direitos humanos, né? E aí eu faço uma indagação para vocês. O Brasil tem problema com os direitos humanos? E como é que eu devo usá-los na minha redação? O que deve acontecer com os direitos humanos na redação? O que houve no decorrer da história? O que o Enem cobrava, o que zerava e agora não zera mais, como eu posso trazer os direitos humanos de modo que ajude na produção do meu texto. Pronto, são todas essas indagações que nós falaremos a partir de agora, tá? Eu não sei ainda em quantos vídeos eu vou dividir a aula, mas eu vou analisar bem para que não fique tão extensa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte: os direitos humanos, contrariamente ao que a maioria fala, eles não são os direitos dos mano, não, né? Dos mano ainda por cima. Na verdade, os direitos humanos, eles vão servir para ajudar a todo e qualquer ser humano, independente dele ter cometido algum tipo de ato ilícito. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, antes mesmo de dizer para vocês o que são os direitos humanos, as características, como aplicar na redação, né? O que não fazer na redação de forma alguma. A primeira dica que eu dou é que no lugar de criticar os direitos humanos, você deve, em todo e qualquer texto, justificar que o problema é justamente o de não assegurar os direitos humanos às pessoas. Então, essa é a primeira dica importante, tá certo? No lugar de criticar, você vai trazer essa justificativa de que o problema é justamente não assegurar. É uma crítica, né? Uma crítica que é construtiva, porque os direitos humanos existem, mas as pessoas não são asseguradas. Ou pelo menos há uma grande maioria que não tem esses direitos resguardados, tá certo? E aí eu vou voltar, né? Vou começar aí da base. O que são esses direitos humanos? Qual o conceito de direitos humanos? Gente, nós temos vários doutrinadores com várias ideias, com vários conceitos diferenciados. O que eu trouxe para vocês é que, na verdade, os direitos humanos, eles vão ter um conceito como um corpo jurídico que salvaguarda do ser humano, ou seja, que resguarda o ser humano, né? Conformado no plano substantivo por normas, princípios e conceitos elaborados e definidos em tratados, convenções e resoluções de organismos internacionais, consagrando direitos e garantias que têm por propósito comum a proteção do ser humano em todas e quaisquer circunstâncias, sobretudo nas relações com o poder público. Gente, esse finalzinho é muito importante, né? Porque, assim, os direitos humanos, eles são muito criticados, principalmente quando resguardam direitos de pessoas que cometeram crimes. Mas observem aí o conceito. Os direitos humanos, eles surgem justamente para garantir essa proteção ao ser humano, em todas e quaisquer circunstâncias. Então, independente do que eu fizer, do que eu vier a fazer, eu terei esses direitos resguardados. São direitos que vão me proteger como ser humano, que vão me garantir como ser humano, tá? Que vão resguardar a minha integridade física, psicológica, mental, ou seja, que vão garantir a minha condição de ser humano. Observem bem que nós temos aí a base dos direitos humanos, vai ser uma palavrinha que nós vamos... Na verdade, é uma expressão que eu vou dizer que a base desses direitos humanos é o que vocês vão ouvir muito ao estudar direitos humanos. Vai ser a dignidade da pessoa humana. E aí vocês podem questionar, professora, o que é dignidade da pessoa humana?
reduzindo, traduzindo, tentando simplificar da melhor maneira possível, é uma vida digna. É o direito à vida, é o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à saúde, o direito à educação. Gente, vamos lembrar o seguinte, todo ser humano, ele está protegido pelos direitos que eles guardam, né? Todo e qualquer direito. Nos direitos humanos, vai haver uma garantia de que se consiga manter a integridade física e mental de cada um. E o que vai acontecer? Os direitos humanos, eles servem para zelar, para, na verdade, conseguir zelar a manutenção de condutas humanizadas, onde a prioridade é o bem-estar de cada pessoa. Então, assim, o que os direitos humanos vão garantir como vida digna? Eles vão garantir direitos que são de fato nossos, né? Eles vão brigar com a sociedade injusta e desigual que exclui as minorias. Então, na verdade, os direitos humanos, ele vai trazer pra gente o direito a ter uma vida digna, o direito a ter uma vida mais em equidade, né? Aí você pode perguntar, professora, é como se fosse uma forma de diminuir a desigualdade social? É uma tentativa, né? Porque os direitos humanos, eles tentam equiparar ou mesmo igualar os indivíduos, independente da sua classe social, do seu partido político, da sua conduta em sociedade, da sua religião. De qualquer forma, independente do que esse cidadão, do que essa pessoa pode fazer, sejam, na verdade, situações lícitas ou ilícitas, ele vai ser resguardado pelos direitos humanos. Porque é um direito à vida digna, tá? É um direito à pessoa humana. Parece até redundante, né? Mas é um direito à dignidade da pessoa humana. Então, independente do que a pessoa venha ou possa fazer, ele terá direito. Ele terá direitos, né? Eu vou até usar o plural, porque esses direitos, eles são irrenunciáveis. E todos serão beneficiados com eles. Então, não é um direito que vai só beneficiar quem é infrator. Não é um direito que vai só beneficiar quem está preso. Na verdade, provavelmente, até pela situação desumana do sistema carcerário brasileiro, as pessoas que estão presas, elas brigam mais pelos seus direitos, até para ser tratado de uma forma menos desumana, né? Mas esses direitos, eles são resguardados a toda e qualquer pessoa, porque é o direito a uma vida digna, tá? É o direito da dignidade da pessoa humana. E essa terminologia, o que eu vou usar? Quais são, na verdade, os termos que eu vou usar? Observem bem. A doutrina, ela tende a reconhecer que os direitos humanos, eles servem para definir os direitos estabelecidos pelo direito internacional, em tratados e demais normas internacionais sobre a matéria. Enquanto os direitos fundamentais, que as pessoas utilizam também até como sinônimo, né, delimitaria aqueles que são reconhecidos e positivados pelo direito constitucional, ou seja, aqueles que vêm escritos na Constituição Federal também, tá certo? Mas acabam que as pessoas utilizam como sinônimos e as terminações, a depender da forma como você aplicar as expressões, elas acabam sendo coerentes. E quais são as características comuns dos direitos humanos? Porque, na verdade, vocês viram aí os 30 artigos, né, dos direitos humanos, só que esses direitos humanos, eles têm características que são específicas, que são deles, que são próprias dos direitos humanos. A primeira característica que eu trago para vocês é a questão da universalidade. O que vai ser essa universalidade? Gente, quando eu falo universalidade, eu quero dizer que esses direitos, eles são benéficos a todos os indivíduos, sem qualquer distinção. Todo mundo, universalmente, tá? Não vai ter distinção social, racial, convicção política, religiosa. Todo mundo tem direito. Então, por isso que a primeira e a mais importante característica, ao meu ver, é lógico que entre elas não tem essa questão de hierarquia. Eu que estou falando, gente. Seria a universalidade porque abrange a todos. Então, todos têm direitos. A segunda é a imprescritibilidade. O que é isso? Esses direitos, eles não desaparecem pelo decurso do tempo. Gente, eles não têm prazo de validade, eles são imprescritíveis, tá? Então, assim,
Eles são seus e vão acompanhá-los até o final da sua vida. A terceira característica é a inalienabilidade. O que é isso? São direitos que são intransferíveis a outros. Eles são só seus, porque cada um vai ter o seu, tá? Você não pode transferir. Por isso que eles são intransferíveis. A quarta característica vai ser a irrenunciabilidade. O que é isso? Você não pode renunciar. Ele não é objeto de renúncia. Você não pode renunciar à sua vida, tá? Você não pode renunciar à liberdade. Você não pode renunciar aos seus direitos básicos, tá? A quinta característica é a questão da inviolabilidade, ou seja, as disposições infraconstitucionais ou atos administrativos não podem deixar de observar o mandamento fundamental. Como assim? Eles não podem ser violados, gente. Eles não podem ser violados, desculpa. Eles não podem ser violados. Você não pode violar algo que é seu, que é um direito seu, tá? Sexta, a efetividade. O que acontece aí com essa efetividade? O poder público, ele vai ter a obrigação de garantir a efetividade desses direitos, tá? Então, cabe ao poder público garantir a todo e qualquer cidadão, a toda e qualquer pessoa, a efetivação dos direitos humanos. Aí você fala assim, professora, mas isso não acontece. Infelizmente não acontece. E é justamente aí que você pode trabalhar com a crítica, que é um direito que o poder público deve garantir isso a toda e qualquer pessoa. No entanto, isso não acontece, tá? Pronto, aí já é uma base para você fazer essa crítica, que é uma crítica que é construtiva. A sétima característica vai ser a interdependência. O que vai ser essa interdependência? Apesar dos direitos humanos serem autônomos, eles sempre, gente, vão ter, na verdade, como se fosse uma fusão com outros direitos. É como se eles estivessem ligados às outras áreas do direito. Por exemplo, eu posso ter uma garantia, né, uma ligação entre o direito de locomoção, o direito de ir e vir, e a garantia do habeas corpus, que vem lá do direito constitucional. Então, assim, há uma relação entre os direitos humanos e as outras áreas do direito, tá certo? A oitava característica é a questão da complementariedade. Complementariedade, o que é isso? Os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles não podem ser interpretados isoladamente. Então, eles precisam de complementos, né? E aí, eles devem ser justamente balanceados para o alcance do objetivo fundamental. E qual é o objetivo fundamental? Beneficiar a pessoa humana. Então, você precisa de complementos que beneficiem essa pessoa, tá? De que forma eu vou conseguir garantir esse direito? Então, eles não são interpretados isoladamente. Eles precisam desses complementos, como eu falei anteriormente, que parece um pouquinho com a interdependência, né? Com as outras áreas do direito. A nona característica vai ser a relatividade ou limitabilidade. O que é isso? É que, na verdade, essa questão dos direitos humanos, nós teremos uma natureza relativa. Ela não é absoluta, ela é relativa. Para os direitos humanos existem limitações também. Então, não é tudo que vai ser absoluto. Então, tudo vai ser de acordo com a natureza relativa, tá certo? E, por fim, e não menos importante, a característica que aborda a questão da historicidade. Aí você, na verdade, pode até se indagar, questionar, professora, por que surgem os direitos humanos? Gente, vamos analisar fatos históricos que marcaram o mundo. Os direitos humanos, eles surgem depois da Segunda Guerra. Encontramos, na verdade, vários países dilacerados, vários países destruídos com a Segunda Guerra Mundial e milhões de pessoas mortas, né? Milhões de inocentes mortos. Então, assim, a historicidade serviu para mostrar que existem pessoas que são massacradas, que são, diante da sociedade, mais fracas, porque sofrem, né? Nós podemos chamar agora de minorias.
Então, historicamente, nós sempre tivemos minorias. E diante de atrocidades governamentais, ou de atrocidades políticas, ou de atrocidades familiares, pessoas vêm sofrendo, inclusive perdendo a vida diante de situações ou de fatos que marcaram historicamente o mundo. Então, os direitos humanos surgem aí a partir da Segunda Guerra Mundial, justamente para tentar equiparar, para tentar diminuir tamanha desigualdade entre as pessoas. Por isso que a historicidade é uma característica impactante, forte, né? E que traz consigo, até no próprio nome, essa questão histórica de tentar resguardar direitos a pessoas que foram historicamente massacradas, que sofreram durante todos esses anos, né? Eu vou parar por aqui este vídeo com as características e na próxima aula eu vou trazer para vocês a continuação. Nós vamos continuar falando de direitos humanos, tá? Como empregar na verdade, eu tentei trazer para vocês aqui conceito, características e por que utilizar, porque automaticamente quando você vai usar algo no seu texto, você tem que saber o porquê. Você tem que entender por que as pessoas cobram os direitos humanos, por que as pessoas querem que você siga os direitos humanos, tá bom? A gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com o nosso bate-papo.